Hello, hello guys, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje eu vou começar a responder vocês como fazer qualquer pergunta em inglês. Na parte 1 desse vídeo, eu vou começar ensinando para vocês sobre as question words, que basicamente é palavras interrogativas ou palavras que nós utilizamos para fazer perguntas, tá bom? Bora lá ver como é que isso daí funciona? O que são as question words? O que são elas? Question words são palavras que a gente utiliza para fazer perguntas, ou seja, são as palavras interrogativas. No português, são quem, o que, qual, quando, por quê, né? Onde e assim por diante, tá bom? Então são palavras específicas para fazer perguntas. E quando nós utilizamos essas palavras, né? Nós queremos respostas específicas. Como assim? Se eu pergunto o que, você me responde o que. Se eu pergunto quando, você me responde quando. É uma resposta específica. Vamos ver isso em inglês. As nossas principais question words, né? Eu coloquei aqui algumas das mais comuns. É who, né? Que é quem. Ou seja, eu estou perguntando sobre o sujeito, eu estou perguntando sobre a pessoa, quem que é. What, que é o que ou qual, tô pedindo informação, ou então também no inglês é muito utilizado para pedir por repetição. Sabe quando a pessoa fala alguma coisa e você não entende, aí você vira para ela e fala: "Quê?" Pois é, no inglês é a mesma coisa. Se a pessoa falar alguma coisa para você, você não entendeu porque tava com muito barulho, alguma coisa do tipo, geralmente é como se falar: "What?" Ok? Então, e aí você tem esse sentido de repetição, de a pessoa, tipo, ele não entendeu, ele vai repetir, né? When, que significa quando, ou seja, eu estou perguntando pelo tempo, né? Estou perguntando ali, e literalmente, quando? Quando que é? Why, why, eu estou falando por quê, tá? Ou seja, eu estou perguntando pelo motivo, eu estou perguntando pela razão, né? O why did you did that? Por que você fez isso? How significa como. Quando eu utilizo how, eu estou perguntando pela forma, estado ou qualidade. Por exemplo, how did you did that? Como você fez isso? Ou how are you? Né? Como você está? Estou perguntando pelo seu estado. Which significa qual, tá bom? Estou perguntando sobre uma escolha, né? Qual você prefere? Mas no inglês tem uma diferença, porque se vocês perceberem, o what pode significar qual e which pode significar qual de novo. Então a gente vai ver aí também a diferença entre essas coisas, beleza? E o último ali, where, significa onde. Ou seja, estou perguntando pela localização, estou perguntando ali pela posição, ok? Vamos analisar aqui cada uma delas, dar exemplos, ver como que a gente utiliza isso na prática. Começando pelo who. Who, que significa quem. Coloquei uma frase aqui, ó. Who is your best friend? Então, quem é seu melhor amigo? Quando eu uso who aqui, eu estou perguntando pelo quê? Estou perguntando pela identidade da pessoa, estou perguntando pelo sujeito, ou seja, quem que é? Beleza? Who is your best friend? Quem é seu melhor amigo? Então, esse é o uso do who. Indo agora para o what, eu tenho aqui dois significados para ele, que pode ser o que ou qual. Vamos dar um exemplo para cada um. What did you eat for breakfast? What did you eat for breakfast? O que você comeu no café da manhã? Que informação eu estou querendo aqui? Qual que é o alimento, né? O que eu comi? Então, é isso que eu quero. Quando eu pergunto, por exemplo, what is your name? A tradução já não vem como o que, mas sim como qual. Qual é o seu nome? Tá bom? Ou seja, estou perguntando aqui pelo nome do sujeito, qual é o nome dessa pessoa, tá bom? Vamos ver o which agora? O which eu vou também traduzir como qual. Mas olha só, which color do you prefer? Blue or black? Então,
Qual cor você prefere? Azul ou preto? Tá bom? Ou seja, que eu estou perguntando pela preferência, eu estou perguntando pela escolha. Qual você prefere? Qual é a sua escolha? É azul ou é preto? It is blue or black, ok? Então, Gustavo, então qual é a diferença do what para o which? Os dois significam qual? Quando eu vou utilizar o what e quando eu vou utilizar o which? Vamos ver. O what, né? Ele vai ser utilizado quando as respostas elas não são tão restritas. Ou seja, quando eu tenho uma maior possibilidade de respostas, quando o número de respostas é maior. E o which eu vou utilizar quando é num sentido mais restrito, quando as minhas possibilidades têm um limite, tá bom? Vamos ver aqui com dois exemplos e assim vocês vão comparar. Ó. What color do you prefer? Estou perguntando qual cor você prefere. Só que aqui eu não estou limitando a resposta. Então, pode ser aí qualquer cor. Por isso que eu estou perguntando com o what. Por quê? O número de possibilidades é maior, não está tão restrito. Pode ser qualquer cor. Agora, quando eu pergunto assim, ó, which color do you prefer? Blue or black? Estou perguntando qual cor você prefere? Azul ou preta? Veja aqui que as minhas possibilidades são menores. Ou seja, a minha possibilidade de escolha aqui é entre azul e preta. Eu limitei a minha resposta ali a azul ou preta. Por isso eu utilizo o which. Ou seja, no what eu tenho um sentido mais amplo, pode ser qualquer cor. E assim eu pergunto com what. O which eu estou limitando somente a azul e preto, ou seja, tem um sentido mais limitado. Portanto, eu pergunto com o which. Ou seja, os dois podem significar qual, mas o what, num sentido mais aberto, com maiores possibilidades, e o which, num sentido mais limitado, com respostas limitadas, tá bom? Sentido um pouco mais restrito. Entendido isso, vamos agora para a nossa próxima question word, que é o why. Why significa por quê, beleza? Quando eu pergunto assim, ó, why are you late? Why are you late? Por que você está atrasado? Por que você se atrasou? Eu estou perguntando aqui, né, a razão ou o motivo do atraso. Perdão ali pela escrita que saiu errada ali, faltou completar. Atraso, tá bom? Então, razão ou motivo do atraso. Só uma observação antes da gente ir para a próxima question word. O why só pode ser utilizado para as perguntas, tá bom? Para fazer as respostas, né, eu utilizo because. Como assim, Gustavo? Se eu pergunto por quê, eu quero uma resposta específica. Você vai me responder por quê. Mas não é a mesma palavra. O why eu utilizo para perguntar e o because, né, eu utilizo para responder. Então ali eu fiz uma pergunta. Why are you late? Por que você está atrasado? A minha resposta, né, vai ser because I missed the bus. I missed the bus. Então, por quê? Because I missed the bus. Só tem esses dois porquês, tá? No inglês. O why para perguntar e o because para responder. Muito mais fácil do que no português, que a gente tem quatro, né? Então, é só esse sentido um pouquinho mais, né, restrito. O why para perguntar, because para responder. Mas é só isso, tá bom? Vamos para a nossa próxima question word, que é when. When, eu estou falando assim, quando, né? Estou perguntando aqui num sentido temporal, né? Quando que é? Tá bom? Não de clima. Estou perguntando no sentido temporal de linha de tempo. Então, when is your birthday? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Qual que é a informação aqui que eu estou pedindo, né? A data do aniversário, né? Quando que é? Estou perguntando aqui no tempo, na linha do tempo. Quando é que você faz aniversário? É isso, tá bom?
data do aniversário da pessoa. When is your birthday? Na nossa próxima question word, eu tenho aqui o how. How significa como, beleza? Certo sentido, eu estou perguntando aqui pelo meio, né? Pela forma como se fazer alguma coisa, ou o estado que essa coisa se encontra, a qualidade que essa coisa se encontra, tá bom? Como assim? Tenho dois exemplos. O primeiro, how do you go to school? Como você vai à escola? How do you go to school? Estou perguntando aqui para você qual é o meio, qual é a forma que você utiliza para chegar à escola. Então, how. No nosso segundo exemplo, eu tenho aqui how are you? Como vai você? Como você está? Né? Estou perguntando aqui pelo estado, né? Como é que você se encontra, né? Pelo estado que o sujeito está se encontrando. How are you? Tá bom? Então, um sentido mais de qualidade. Como é que essa pessoa tá? Como que ela se encontra? Esse é o sentido do how, tá bom? Vamos agora para a nossa última question word que eu coloquei aqui, que é o where. Então, where do you live? Né? Quando eu pergunto where do you live, estou perguntando onde, ou seja, estou perguntando da localização. Where do you live? Onde você mora. Então, qual que é a localização? Aonde você mora? Localização da sua moradia. Okay? Essa é a informação que eu estou pedindo. No nosso segundo exemplo aqui, que eu coloquei dois, temos where is the bus station? Where's the bus station? Onde é a estação de ônibus, né? Onde que é o terminal do ônibus por aqui? Então, estou perguntando aqui novamente pela localização, só que dessa vez é a localização da estação e não a localização da moradia, tá bom? Vamos praticar um pouquinho? Eu coloquei aqui algumas frases e eu quero que vocês tentem, né, identificar qual que é a question word que eu vou utilizar para cada uma dessas frases, tá bom? Então, aula ontem. E qual o seu vestido favorito da nossa loja? F. Quando o filme vai acabar? E G. Onde é o banheiro? Tá? Vamos aqui. Eu quero que vocês pausem e tentem responder, tá bom? Pausa o vídeo, tenta responder e depois volta aqui, beleza? Vamos aqui para o nosso gabarito, né? Na A, estou falando, quem está vindo para a festa hoje? Eu estou perguntando aqui por quem. Quem são as pessoas, né? Ou seja, eu estou perguntando pelo sujeito. Quem são os sujeitos que vão vir? Então, a question word utilizada para isso é o who. Na B, estou perguntando o que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Eu vou perguntar com o what, ok? O que você gosta de comer? O que? What. Bem simples. C, como se faz uma xícara de chá? Estou perguntando aqui pela forma de preparo, né? Pelo método de preparo. Para isso, eu vou utilizar o how. Na D, estou perguntando, por que você não veio à aula ontem? Eu estou querendo saber o motivo, a razão de você não ter vindo à aula ontem. Ou seja, para perguntar isso, eu vou utilizar o why. Na E, qual o seu vestido favorito da nossa loja? Perceba aqui novamente que eu tenho um sentido limitado. Ou seja, eu estou limitando as suas escolhas de vestido à nossa loja. Ou seja, a essa loja que você tá. Então aqui é num sentido limitado. E para esse sentido limitado eu não uso what, eu uso which. Ok? F. Quando o filme vai acabar? Estou perguntando quando, na linha do tempo, no tempo, quando esse filme vai acabar. Para isso eu utilizo when. E na G, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Ou seja, estou perguntando pela localização, tá bom? Ou seja, where. Utilizo where para perguntar
de localização, tá bom? Espero que vocês todos tenham gostado da aula, que ela tenha sido uma aula muito clara. Na próxima aula a gente vai abordar, como eu disse, continuando esse assunto de como fazer perguntas, mas utilizando o present continuous. E como eu havia dito, na verdade eu não sei se eu disse, mas eu vou falar agora, é tudo uma continuação, tá bom? Quando a gente começar a ver o present continuous, a gente não vai se esquecer das question words. Quando eu começar a ver o present simple, eu não vou esquecer das question words, porque elas podem ser encaixadas nesses sentidos também, tá bom? É um complemento, uma aula vai complementar a outra. Então não adianta querer ver só essa aula, porque você vai precisar ver as próximas aulas também, para continuar nesse sentido de como montar as perguntas, tá bom? Então essa daqui não é uma aula final, isso aqui é só o começo, são as palavras principais que a gente utiliza para fazer perguntas, e é muito bom a gente saber delas, porque quando a gente sabe o que está sendo perguntado para a gente também sabe qual informação a gente deve entregar àquela pessoa. É para isso que servem as question words. Quando eu tenho uma question word, eu tenho uma resposta específica para ser entregue, tá bom? Então não percam as próximas aulas, que elas são muito importantes para a continuidade do nosso conteúdo, tá bom? É isso, guys. Bye, bye!